Olá, nesse vídeo mostraremos como funciona a inserção de elementos metálicos e de concreto no modelo, assim como os componentes inteligentes do Tekla Structures. Além disso, serão abordados os comandos básicos, como copiar, rotacionar, medir, entre outros. Vamos criar colunas metálicas e de concreto. Para isso, podemos acessar a janela de vistas e abrir a vista no nível 0. Em Janela, vamos selecionar a opção para organizar verticalmente. Na aba Aço, vamos abrir as propriedades da coluna pressionando a tecla Shift e clicando-se sobre o comando. No painel de propriedades, podemos alterar o nome da peça, o perfil, o material, a classe, numeração, posição, os níveis superior e inferior, entre outras informações. Vamos adotar as propriedades padrão e alterar apenas o nível superior para 3.600 mm. Em seguida, clique em um ponto para definir a posição desejada. Com o comando ainda ativo, selecione as demais posições. Para interromper o comando, podemos clicar com o botão direito do mouse e selecionar Interromper. Ao selecionar a peça, podemos alterar sua posição em relação ao plano e ao seu eixo de inserção, pressionando a tecla Alt mais as setas do teclado e Alt mais a barra de espaço para rotacioná-la. Na vista 3D, abra uma janela de seleção no topo das colunas, da direita para a esquerda, para selecionar as peças que atravessam a área de seleção. Se você abrir a janela de seleção da esquerda para a direita, apenas partes que estão inteiramente dentro da área são selecionadas. Em seguida, na janela da vista na elevação 0, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Copiar. Selecionar o ponto de interseção entre os eixos e o ponto para a posição final da cópia. A criação de colunas de concreto segue os mesmos passos. Podemos usar as propriedades padrão e alterar apenas o perfil para 400 por 400 mm, o nível superior para 3.600 mm e o inferior para menos 550 mm. Vamos selecionar a posição no modelo e, em seguida, interromper o comando. Para conferir as medidas de um perfil, podemos utilizar as ferramentas de medida disponíveis na aba Editar. Após selecionar dois pontos para se determinar a distância entre, basta selecionar a posição da medida no desenho. Essa é uma cota temporária, que pode ser apagada ao redesenhar a vista. Outra forma de copiar elementos é por meio do comando Copiar Especial, linear. Na janela que se abre, podemos definir a distância da cópia para os eixos X, Y e Z, em relação à peça original, ou selecionar dois pontos no modelo para defini-la. Também podemos ajustar o número de cópias desejadas. Ao clicar em Copiar, as colunas serão copiadas automaticamente, considerando a distância ajustada. O comando Mover Especial Linear funciona da mesma maneira. Vamos acessar a janela de vistas e abrir a planta na elevação 3,6 metros, para criarmos as vigas e a laje. Podemos fechar a vista da planta na elevação 0 e organizar as vistas abertas verticalmente. Na aba Aço, podemos clicar sobre o comando Viga com a tecla Shift pressionada, para abrirmos o seu painel de propriedades. Vamos adotar as propriedades padrão, e em seguida, selecionar dois pontos para definir o início e o fim da viga, entre os eixos. Você também pode selecionar o ponto de início, e definir um valor para determinar o ponto final. A inserção de vigas de concreto segue o mesmo passo. Podemos adotar as propriedades padrão, e em seguida, inseri-la entre os eixos dos pilares.
Para ajustar a sua posição, podemos utilizar o atalho Alt mais as setas do teclado. Podemos copiar a viga do eixo Y para o eixo X, utilizando o comando copiar especial, rotacionar. Na janela que se abre, primeiro, precisamos definir um ponto de referência e, em seguida, ajustamos o ângulo de rotação e o número de cópias. Ao clicar em copiar, a cópia é criada na posição desejada. Como você pode ver, as vigas sobrepõem-se às colunas. Podemos facilmente corrigir essa sobreposição, utilizando o comando corte da peça, disponível na aba Editar. Primeiro, selecionamos a peça que desejamos cortar, neste caso a viga, e em seguida, a peça para a qual desejamos basear o corte, que neste caso é o pilar. Além do comando corte da peça, há outros comandos de corte que funcionam de maneira similar. Se você não deseja criar cortes, podemos usar a modificação direta para modificar o comprimento da peça. Para modificar o comprimento da peça, podemos selecionar o manipulador e arrastá-lo para a posição desejada. Não se esqueça de verificar se a ferramenta de modificação direta está habilitada. Nesta mesma vista, vamos inserir a laje. Clicando-se duas vezes sobre o comando da laje na aba Concreto, também é possível abrir a janela de propriedades. Vamos adotar as propriedades padrão e selecionar os pontos nos cantos externos dos pilares. Você não precisa selecionar o último ponto para finalizar a laje, basta clicar com o botão do meio do mouse. Ao selecionar um elemento, também podemos ajustar as suas propriedades básicas por meio da barra de ferramentas contextual. Componentes são ferramentas usadas para conectar partes do modelo, que automatizam tarefas e agrupam mais de um objeto como uma única peça. Os componentes de conexão conectam duas ou mais partes, e criam todos os objetos requeridos, como recortes, armaduras, chapas, furos, parafusos, soldas, entre outros. Todos os componentes são armazenados no catálogo de aplicações e componentes, no painel lateral direito. Ao adicionar um componente, o tecla Structures mostra o status do componente por meio de cores diferentes para o símbolo. O símbolo verde mostra que o componente foi criado com sucesso. O símbolo amarelo mostra que o componente foi criado, mas possui problemas. O símbolo em vermelho mostra que o componente não foi criado, devido a propriedades incorretas ou direção inapropriada. Na vista 3D, podemos utilizar a ferramenta Plano de Corte, disponível na aba Vista, para criar planos de corte que facilitem o trabalho no modelo. Para criar um plano de corte, podemos selecionar um plano para delimitar a visualização do modelo. Para ajustar a posição do plano de corte, podemos selecionar o ícone da tesoura e arrastá-lo. No painel de aplicações e componentes, podemos procurar por componentes expandindo as categorias existentes. Mas, se você souber o nome, ou o número do componente, podemos localizá-lo mais rapidamente por meio da barra de pesquisa. Se você desejar visualizar as propriedades do componente, clique duas vezes sobre ele. Existem vários campos que podem ser modificados. Após a modificação dos campos, é necessário clicar no botão Aplicar, para que essas propriedades sejam consideradas. Exemplos de componentes para estruturas metálicas são: a chapa de base, que pode ser aplicada clicando-se no pilar, e em seguida, selecionar um ponto para definir a sua posição. E conexões por chapa, como a chapa final, 144, que pode ser aplicada selecionando-se a peça principal, e depois a peça secundária. Exemplos de componentes para estruturas de concreto são: o bloco de fundação pré-moldado, 1028, que pode ser aplicado definindo-se a peça, e depois o ponto para sua posição. Para estruturas pré-moldadas, o componente de conexão por consolo, 110,
aplicado selecionando-se primeiramente o pilar e, em seguida, a viga. Também podemos acessar as propriedades do componente após o inserirmos no modelo, clicando-se 2 vezes sobre ele. Modificações podem ser realizadas até que se obtenha o resultado desejado. E salvas para serem utilizadas posteriormente. Além dos componentes de conexão, podemos utilizar componentes para a criação de armaduras. Após configurar as propriedades, podemos clicar sobre o objeto para gerar a armadura automaticamente. A criação de outros componentes funciona de maneira semelhante. Para facilitar, podemos sempre seguir as recomendações de seleção que aparecem na barra de status. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.